Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, é uma aula de lógica. Vamos falar sobre a lógica qualitativa. Nós sabemos que a lógica ela se subdivide em várias partes e uma dessas partes é chamada de lógica qualitativa. Engloba uma série de assuntos, mas dentre esses assuntos que englobam a lógica qualitativa, nós vamos dar destaque em 3 deles nesta aula aqui. Tranquilo? Então vem comigo, você que vai fazer aí, prestar concurso aonde é cobrado esse assunto, lógica qualitativa, esse assunto é para você. Vem aqui. Olha só, galera. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o seguinte. A respeito da lógica qualitativa, nós vamos destacar a lógica sentencial, que é a lógica proposicional. Nós vamos falar sobre proposições simples e compostas e vamos também falar sobre a tabela verdade. E vamos resolver, obviamente, alguns exercícios. Para cada assunto desse que nós formos falando, nós já vamos efetuando os exercícios específicos referente a esse assunto aí. Tranquilo? Então vamos lá? Definição, galera. O que nós temos aqui? Olha só. O raciocínio lógico qualitativo exige que o aluno interprete as informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Então, é muita atenção que tem que se ter na hora de resolver um assunto de lógica. A parte da interpretação, ela é fundamental na resolução desses exercícios. O aluno tem que buscar essas relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Não podemos esquecer que a lógica, o raciocínio lógico, o estudo do raciocínio lógico, ele é diferente da lógica convencional. Então, aquilo que nós estudamos como lógica, às vezes contradiz, quando eu digo às vezes, quer dizer na maioria das vezes, contradiz aquela lógica tradicional, a lógica racional, que é você achar, isso aqui é assim, então, logicamente que vai acontecer aquilo. Isso aí na lógica do dia a dia é uma coisa. No estudo da lógica, nós temos que levar em consideração as definições da lógica. Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que diz a tabela verdade, quais são as relações entre as proposições. Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu vou entrar em discórdia sempre que eu for analisar se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, a primeira situação é desvincular-se do que é lógico no nosso dia a dia, do estudo do raciocínio lógico. Então, ele tem suas regras, ele tem seus conceitos, ele tem aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, eu tenho que conhecer todos esses parâmetros, tá? E quando eu vou fazer uma prova que envolve raciocínio lógico, quando eu vou resolver um exercício de raciocínio lógico, eu tenho que estar embasado nessa lógica, não naquela do dia a dia que você tem, mas sim em conceitos, em definições, em regras, em propriedades, tudo aquilo inerentes ao raciocínio lógico, ok? Para isso a gente vai dar agora alguns conceitos, algumas definições e estabelecer algumas propriedades também. Para isso, é necessário um bom conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é, digamos assim, o carro-chefe do raciocínio lógico. Entender de raciocínio lógico sem saber de tabela verdade é meio utópico, porque ela é fundamentada na sua base em cima da tabela verdade. É o que diz a tabela verdade, é com base nisso que nós vamos nos fundamentar nas mais variadas propostas de estudos que estão dentro do raciocínio lógico. Ok? Então, nós vamos dar um destaque muito especial à tabela verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição. Essa palavra é uma palavra que
costumeira no raciocínio lógico. Ela vai aparecer com muita frequência, tá? O que é uma proposição? A proposição é uma declaração, portanto, uma afirmação. Eu afirmo que tal coisa acontece, ou que tal coisa é isso, ou que tal coisa é aquilo. Então, é uma declaração ou afirmação que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, proposição é uma declaração que pode ser valorada. Valorada logicamente. O que quer dizer isso? Que pode ser atribuído um valor lógico a ela. Se eu estou diante de uma declaração ou afirmativa, aonde eu posso julgar se isso é verdade, ou se isso é mentira, ou se está certo, ou se está errado, então eu posso atribuir valor lógico. Se eu posso atribuir valor lógico, então é proposição. Se eu não posso atribuir valor lógico, não é proposição. Tudo bem? Então é muito importante a gente já entender essa primeira parte. Porque nós podemos estar diante de uma sentença que às vezes pode até parecer, mas não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica, é simplesmente uma sentença, tá? É algo que está expresso ali, mas não representa uma proposição. E aí eu não vou poder julgar. Se eu não posso julgar, não tem como fazer nenhuma análise lógica em cima dela. Tranquilo? Bom, vamos entender melhor isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a bola é redonda. Eu tenho um sujeito aqui? Eu tenho um sujeito, meu sujeito é a bola. Eu tenho o verbo é, o verbo ser, né? Então a bola é redonda. Eu posso julgar isso? É verdade? Não, a bola é quadrada, ela não é redonda não. Galera, um dos erros muito comum é o aluno achar que a proposição ela tem que ter sempre caráter verdadeiro. Não. A proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. A única condicionante para ser considerada proposição é que ela admita esse julgamento. Entenderam? Agora, independente dela ser verdadeira ou falsa, ela vai ser proposição quando ela admitir isso. Então, o fato de dizer que a bola é redonda, e se por acaso a bola não fosse redonda, ela seria proposição do mesmo jeito, porque eu posso julgar. Então, é redonda? Sim, verdadeiro. Outro exemplo, Fortaleza é a capital do Brasil. Bom, gente, nós sabemos que Fortaleza não é a capital do Brasil, né? A gente sabe qual é a capital do Brasil, então Fortaleza não é, isso aqui é falso. Outro exemplo, o número 13 é primo. Professor, 13 não é primo, número 13 não é primo. Não, 13 é primo, número 13 é primo. Quanto que o número é primo? Dentro do conjunto dos números naturais, o número primo é aquele que só admite 2 divisores, 1 e ele mesmo. Dentro do conjunto dos números inteiros, o número primo é aquele que admite 4 divisores. 1, ele mesmo, menos 1 e menos ele mesmo, ok? Isso dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, então 13 é um número primo? Sim, isso aqui é verdadeiro. Depois, 8 mais 7 igual a 12. Professor, pode ser expresso através de uma sentença matemática? Pode, galera. Não, nenhum problema. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que existe a possibilidade de mostrar matematicamente também uma sentença e essa sentença ser considerada uma proposição lógica. 8 mais 7 é 12? Não, 8 mais 7 é 15, professor. Então, tudo bem, é falso, mas é proposição. Entendem isso? Belezinha? Continuando. Como que nós podemos representar uma proposição? A proposição ela é geralmente representada por uma letra do nosso alfabeto latino, de A a Z. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras P, Q, R, S, T, U, V, são mais essas letras, tá? Mas nada impede de representar por A, por B, por C, ok? Então, elas são representadas pelas letras do alfabeto. Bom,
As proposições, elas se classificam de duas formas. Nós podemos ter aquelas que são chamadas de simples e as que são chamadas de compostas. Então, eu posso ter proposição simples e posso ter proposição composta. Quando que a proposição vai ser considerada simples? Então, proposição simples. O que é uma proposição simples? Uma proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é o conectivo? Daqui a pouco a gente vai embasar melhor essa questão de conectivo. Mas conectivos são elos de ligação entre uma e outra proposição, ou melhor, entre duas ou mais proposições. Esses conectivos são palavras do nosso alfabeto. E, ou, se então, se e somente se. Então, isso aí são conectivos que na lógica a gente chama de conectivos lógicos, que são palavras do nosso alfabeto que servem como ligação entre duas ou mais proposições. Quando eu estou diante de uma proposição que não apresenta esse conectivo, então eu digo que essa proposição ela é uma proposição simples, porque não existe o conectivo que é a palavra de ligação entre duas proposições. Temos que deixar claro aqui que o aparecimento do conectivo nem sempre vai ser uma condição necessária. Há situações em que não aparece a palavra ou conectivo, mas está implícito na sentença, na frase, que ele existe. Então, a gente tem que estar atento para essa observação. Vai ter situações em que o conectivo vai estar bem claro, explícito. Vai ter situações em que não aparecerá o conectivo, mas ele vai estar subentendido, de forma implícita ele está presente. Ou então, ele vai ser substituído por alguma outra palavra sinônima que dá o mesmo sentido, a mesma representação, ou melhor, que implica na mesma ligação entre duas proposições, ok? Bom, mas não fique desesperado com relação a isso. Como que eu vou saber? Nós vamos ver alguns exemplos aqui e na medida que você for treinando isso, você vai verificar a presença dessa situação que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Beleza? Então, a princípio, proposição simples não aparece o conectivo, é uma proposição que não está ligada por ele e ela contém somente uma proposição. Ok? Vamos ver exemplo disso? Vem comigo. Olha só. Tipo, Pelé é brasileiro. Eu tenho aqui uma proposição, sim, porque é uma ação declarativa que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Mas aqui eu tenho uma ação somente, eu só tenho uma ação. Portanto, eu tenho uma proposição simples, porque não há ligação, não existe mais de uma proposição nessa sentença que está sendo abordada. Porque para não ser simples, eu teria que ter mais de uma proposição presente ligada pelo conectivo. Como não existe outra proposição, só existe uma única, tá? Então eu estou diante de uma proposição simples. Um outro exemplo. Brasília é a capital de São Paulo. Mais uma vez, estou diante de uma única proposição, porque aqui só existe uma ação, uma informação, uma afirmação. Brasília é a capital de São Paulo. Então, julgo isso como verdadeiro ou falso? Sim, julgo. Isso aqui é falso. Brasília não é a capital de São Paulo, é falso. Mas isso não descaracteriza como sendo uma proposição. É uma proposição. Correto? Mas é uma proposição simples. Por quê? Porque não existe nenhum conectivo de ligação. Tá? Professor, mas como que eu vou saber? Por enquanto, eu ainda não apresentei para vocês os conectivos. Mas, a princípio, não existe aqui. Daqui a pouco você vai conhecer os conectivos. E aí isso aqui vai ficar até mais claro. Ok? Terceiro, José é médico. Isso aqui é uma proposição? É uma proposição. Por quê? Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho predicado, eu tenho tudo na oração.
ok? E a proposição, ela consiste na formação de todos esses elementos, né? Professor, eu tenho que ter um bom conhecimento de língua portuguesa? Com certeza, galera. O aluno bom de lógica é um aluno que domina muito bem o português. Por quê? Porque nós trabalhamos com interpretações. A gente vai trabalhar com o sujeito, a gente tem que enxergar um verbo numa frase. E se você não conseguir ter conhecimento desses elementos, você vai ter dificuldade aqui. Então, José é médico, é uma proposição? Sim. Por quê? Quem é médico? É José. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Então, é proposição. E é proposição simples, por quê? Porque eu só tenho um verbo nela. Esse verbo está indicando a função que José exerce, ok? Como não existe nenhum conectivo para indicar uma outra proposição, então ela é simples, ok? Proposição composta. Agora, na proposição composta, já vai aparecer os conectivos. Então, eu já vou começar a apresentar para vocês quais são os conectivos que estão presentes numa proposição composta. Vamos ver aqui. A proposição ela é dita composta quando ela é composta por duas ou mais proposições simples. Observem, duas ou mais. Não necessariamente eu vou ter só duas proposições. Eu posso ter duas, eu posso ter três proposições numa única proposição. E aí ela vai ser chamada de proposição composta, porque ela contém duas ou mais proposições, ligadas através de um conectivo. Tá? Então, agora a gente já vai conhecer alguns desses conectivos. Vamos aqui para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Observem que eu estou diante de uma proposição composta. Por que ela é composta, professor? Porque eu tenho aqui duas proposições simples interligadas por um conectivo. E o conectivo que foi utilizado aqui é o conectivo ou, né? Que é chamado também de disjunção inclusiva, ok? Disjunção inclusiva, ou. Então, eu tenho Fabiana é alta, isso é uma proposição simples? Sim, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho aqui uma ação dele, ok? Fabiana é alta. Aí eu tenho uma outra proposição, 30 é número ímpar? Observem, quem é o meu sujeito aqui? O 30. Quem é número ímpar? 30. Tem verbo? Tem, aqui o verbo ser, ok? É número ímpar. Então, eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso? Posso, então é proposição. Posso julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Fabiana é alta? Sim ou não? Sim, então é proposição. Então, eu tenho duas proposições interligadas pelo conectivo ou. Portanto, é uma proposição composta. Um outro exemplo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Galera, vai fazer sol amanhã? Se fizer sol amanhã, observe que o conectivo utilizado aqui, eu dei destaque em vermelho, é o conectivo se, então. Ele é chamado de conectivo condicional. Por quê? Porque ele estabelece uma condição. Se fizer sol, então irei ao clube. Então, é uma condicionante. Esse conectivo se, então, ele é chamado de condicional. E quando ele aparecer numa frase, indica que nós estamos diante de uma proposição composta, ok? Porque ele está interligado pelo conectivo se, então. Outro exemplo. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, mais uma vez, estou diante de uma proposição composta. Por quê? Porque aparece de forma clara o conectivo de ligação, que é o conectivo se e somente se. Então, agora, eu já apresentei 3 dos conectivos para vocês. Apresentei o conectivo ou, o se então, e o se e somente se. Ok? Esses são uns dos conectivos que representam aí a proposição composta, o elo de ligação da proposição composta. Ok? Além desses, está faltando aqui exemplos do conectivo e, do conectivo ou, que eu também tenho esse conectivo, ou, ok? Então, são 5 os conectivos, o e, o ou,
o C então, o ou e o C e somente C, ok? Esses são os conectivos presentes na proposição composta. Agora vamos ver exemplos de como que isso pode ser cobrado na prática, né? Como que as bancas cobram essa primeira parte que nós aprendemos aqui. Então, nós aprendemos até agora o que é uma proposição, quando que é proposição e como que ela se subdivide em simples e composta, ok? Então, vamos aqui para um exemplo. Exercício número 1, julgue os itens que se seguem. Isso aqui é um exercício da banca CESP, tá? Relacionados à lógica proposicional. Ó, a sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples, galera. Olha só. Ele deu essa declaração, né? O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país. Isso, até aqui é uma frase, uma sentença. E com os rumos atuais do movimento estudantil, é uma proposição simples? Galera, primeiro a gente tem que ver o seguinte. Eu tenho duas ideias. Porque o reitor, ele fez ao mesmo tempo duas declarações. A primeira, ele declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior. E no segundo momento, ele declarou estar contente com quem? Com os rumos atuais do movimento estudantil. Então, estamos diante de duas ideias. Portanto, duas proposições. Interligadas por quem? Pelo conectivo e. Ou conjunção e, que é a terminologia correta que nós chamamos esse conectivo e, conjunção, que é o elo de ligação entre essas duas proposições. Portanto, é uma proposição simples? Claro que não, é uma proposição composta. Isso aqui está errado, ok? Estou diante aqui de um verbo, declarou, né? Na verdade, uma locução verbal, né? Declarou estar, né? Declarou estar, e essa declaração é feita para uma e para outra proposição. Portanto, é uma proposição composta e não simples. Está errado. Beleza? Viram aí como que é cobrado? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa banca. Nós estamos falando de CESP, galera. E a CESP, ela tem assim alguns critérios na análise de proposição simples e proposição composta, que às vezes contradiz aquilo que a gente estudou, aquilo que os livros trazem, aquilo que alguns professores relatam nos cursos. E a CESP, ela tem o jeito CESP de analisar. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Se você é um concurseiro aí um pouco mais experiente, está compreendendo muito bem o que eu estou dizendo aqui, que a CESP, às vezes, há controvérsias. E eu já verifiquei e já recebi vários e-mails de alunos que fizeram provas da CESP, muito aborrecido, porque diante de uma situação que eles achavam que era simples, a CESP falou que era composta, e quando era composta, a CESP falou que era simples. Tá? Então, a CESP tem algumas contradições. Por exemplo, ela não admite, pelo menos não admitia em anos anteriores, um verbo implícito na segunda proposição. Então, se o verbo não estivesse de forma clara, ele estivesse de forma implícita, a CESP considerava como sendo uma proposição simples. Mas isso caiu por terra agora nesses últimos concursos, que ela mudou já o processo. Então, causa uma certa contradição, e a gente tem que aprender a estudar e responder exercícios da banca CESP. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou pegar aqui um exemplo dessa contradição, para a gente poder abordar, para que vocês fiquem espertos em alguns casos. Ó. Olha só. O que eu tenho aqui?
o sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição composta. Essa aqui é uma situação que muitos alunos, mas muitos alunos, marcaram como sendo certo. Não, isso daqui é uma proposição composta, sim. Ó. O sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa por parte da promotoria. Olha só, galera, o que a gente tem que ter em mente aqui? Apesar de aparecer aí a palavra "e", o sistema igualitário e imparcial, ok? Aparece ali a palavra "e". A gente tem que ter a ideia que isso aqui não representa duas ideias. Isso aqui é uma única ideia. A ideia é única aqui. Ah, mas apareceu o "e", professor. Não importa. Nem sempre o fato de aparecer o "e", ele vai atuar como sendo aí uma conjunção, como sendo um conectivo. Ele pode simplesmente estar atuando ali como uma palavra, implicando uma mesma ideia. E não duas ideias diferentes, não duas proposições, ok? Eu poderia, quer ver um exemplo para você compreender bem isso? Eu poderia, por exemplo, dizer bem assim, o cachorro é branco e preto. O cachorro é branco e preto. É uma proposição simples ou composta? Aí você ia pensar, professor, branco e preto. Observe que o branco e preto não são ações diferentes. É que ele é mesclado de branco e de preto ao mesmo tempo. Isso aí são duas características comuns ao próprio cachorro. Não é algo diferente. Então esse "e" não está funcionando como um conectivo aí. Tá? Esse "e" simplesmente ele está sendo uma ligação de característica comum, mas não como conectivo. Então eu tenho que ficar esperto com relação a isso. E a CESP coloca situações assim para que a gente consiga fazer uma interpretação mais justa. Agora, se eu dissesse, por exemplo, que o cachorro entrou e saiu da casa. Olha só. O cachorro entrou e saiu. Bom, aí eu tenho ações diferentes. Aí o "e" já não é simplesmente um "e" que representa uma característica comum, mas é um "e" que está interligando duas ações diferentes. Ele entrou e ele saiu. Ok? São ações diferentes. Aí, nesse caso, eu estou diante de uma proposição composta. Sem contar que eu estou trabalhando com dois verbos. Ele entrou, antes eu tenho um verbo, e ele saiu, depois eu tenho um verbo também. Estão entendendo aí? Que o "e", nós temos que tomar muito cuidado com esse "e", principalmente quando for uma questão da banca CESP. Que aí, por diversas situações, a gente vai ter em dúvida. E aí você corre o risco, né? De repente achar que é simples e ser composta ou achar que é composta e ser simples. Na pior das hipóteses, se você realmente tiver muita dúvida, deixa em branco. Professor, mas como assim deixar em branco? Porque a gente sabe que aquelas avaliações que são realizadas pela CESP, cada errada anula uma certa. Então, se você deixar em branco, não anula nada. Então, tome cuidado. Tem que fazer com uma certa, digamos assim, pelo menos com uma maior convicção. Está mais propenso a estar certo, então você pode até arriscar. Mas caso contrário, é melhor às vezes nem marcar. Tome cuidado com a CESP. Entenderam aí? É que nem sempre o fato de aparecer o "e", esse "e" vai representar um conectivo. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui é um caso. Por isso que essa questão ela é uma questão errada. Ela não é uma proposição composta, tá? Porque apesar de aparecer o "e" aí, ela representa uma única ideia, tá? Não são ações diferentes aí. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um aí. Terceiro exercício, galera, ó.
que nós temos aqui? Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Mais uma questãozinha da CESP. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Representa uma proposição composta, galera? Olha só. Bom, para dizer se é simples ou se é composta, eu tenho que sempre ter em mente o seguinte: para ser composta, eu tenho que ter 2 proposições. E se eu tenho 2 proposições, no mínimo, né, pode ser mais, mas se eu tenho 2 proposições, então tem que existir um conectivo de ligação, um conectivo lógico, que pode ser o e, o ou, o se então, o ou se, somente se, ok? Um desses conectivos tem que aparecer. Agora, uma coisa que tem que ficar claro também, que o aparecimento dos conectivos, de forma clara e explícita, nem sempre não é uma condição necessária. Ou seja, nem sempre vai estar explícito o conectivo, mas pode estar subentendido através de algumas palavras que são sinônimas, que representam essa ligação aí, referente àquele conectivo. E é o que acontece nesse exercício. Observe aqui o seguinte, ele diz, Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Então, qual é o conectivo que está presente aqui? É o conectivo se, então. Este conectivo ele pode muito bem ser substituído por essa palavrinha aqui, logo. Porque eu poderia dizer assim, se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Viram como essa palavra logo substitui de forma muito legal o se então? Então, logo representa o conectivo se então, que é o conectivo da condicional. Porque o logo também está estabelecendo uma condição. Se ele fuma 10 cigarros por dia, logo. Então, ó, olha a ligação, ó. Logo, então, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Beleza? Então, existe aqui o conectivo lógico, sim. Qual é ele? É o conectivo se, então. Portanto, isso aqui é uma proposição composta? Sim. Isto é uma proposição composta, está certo. Ok? Belezinha, galera? Professor, como que eu faço para compreender a CESP? Galera, só tem uma forma, treinando. E na medida que você vai fazendo, exercitando, fazendo os exercícios referentes a esse assunto principalmente, você vai começando a descobrir certos artifícios que a CESP promove na hora de fazer a análise lógica de uma proposição simples e de uma proposição composta. Esse tipo de questionamento, esse tipo de teste, de exercício, é muito comum a CESP cobrar. E sempre tem sempre você vai ter essa dificuldade na análise, porque é uma peculiaridade da CESP fazer isso. Por isso que você tem que treinar, fazer vários exercícios, pega os exercícios anteriores que a CESP promoveu e analise eles, tá? Para que você consiga entender aonde que ela está pecando com relação à utilização do conectivo e como que ela usa esse artifício para dizer se é simples ou composta. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um aqui. Olha só. Bom, isso daqui para você memorizar. Nós falamos aqui de proposição. Até agora nós falamos o que é uma proposição. Falamos que ela pode ser simples e que ela pode ser composta. Aí a pergunta é, professor, como que eu vou saber quando que não é uma proposição? Eu já sei quando é. E quando não é? Galera, então eu vou destacar aqui agora para vocês as situações em que você vai estar diante de uma situação que não é uma proposição.
Dica LAC para memorizar. Sentenças interrogativas, que aparece com o ponto de interrogação. O que é sentença interrogativa? É uma pergunta. Qual o seu nome? Que horas são aí? Você está fazendo uma pergunta. Então, sentenças interrogativas. Sentenças exclamativas. Você está exclamando, que dia lindo, que pessoa maravilhosa, né? Então, é uma exclamação. Então, diante de situações assim, também não é proposição. Imperativas. Imperativas, elas exprimem uma ordem. Tipo, faça isso, não faça aquilo, traga isso. Entenderam? É o verbo empregado no modo imperativo, que está exprimindo uma ordem, ok? Então, frases imperativas também não representam proposição. Desejo, gente. O que é desejo? Desejo, quero ganhar na loteria. Como que você vai julgar como verdadeiro ou falso isso? Cara, é um desejo seu. Então, desejos, expressões que exprimem desejos, promessas e contraditórias não são proposições, tá? Ok? Se você estiver diante de desejo, de uma sentença que exprime um desejo, ou uma promessa, ou uma contradição, tá? Então, elas não são proposições, pois não é possível dizer que são verdadeiras ou falsas, beleza? Vamos ver agora separadamente cada uma delas. Olha só, frases interrogativas. Exemplo, que horas são? Onde você esteve? Quando você vem me visitar? Então, isso aqui são exemplos de sentenças, são expressões, mas que não podem ser valoradas. O que quer dizer valoradas? Julgadas como verdadeiras ou falsas. Então, não representa proposição lógica, ok? Frases interrogativas. E isso é muito fácil de observar por causa do ponto de interrogação, né? É pergunta, então não tem como julgar. Frases, sentenças abertas. Professor, o que é uma sentença aberta? Bom, vocês lembram no início que eu representei dentre as proposições uma sentença matemática. Eu tinha colocado lá 8 mais 7 igual a 12. E aquilo lá é uma proposição, porque eu posso julgar. Quando que eu posso julgar? Quando eu conheço todos os valores. Eu conheço 8, eu conheço 7, eu sei que o sinal de mais implica numa adição entre eles, e eu sei que a adição entre eles é 15 e não 12, então eu posso dizer que é verdadeiro ou falso. Agora, se aparece algo assim, x mais 10 igual a 17. Como que você vai julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Você não tem como julgar. Ah, professor, eu sei que x é igual a 7. Bom, mas isso aí é o que você acha. Mas você tem certeza se essa sentença está exprimindo que x tem que ser 7? Não. E se x for 5? Aí vai ser falso. Aí se x for 7, aí vai ser verdadeiro. Mas espera aí, é falso ou verdadeiro? Então, se você está diante de uma situação que você não tem como, de forma clara e explícita, dizer se é falso ou se é verdadeiro, você está diante de uma sentença aberta. Porque pode ser falso, pode ser verdadeiro, depende do valor de x. Se depende de alguma coisa, então não dá para ser valorada. Se não dá para ser valorada, não é proposição. Então, sentenças abertas não são proposições, ok? Uma outra forma também é essa. Ele é médico. Também no início da nossa aula, eu dei um exemplo de proposição bem parecido com essa. Só que ao invés da palavra ele, nós indicamos quem era esse ele. Eu disse, José é médico. Quem é médico? José. José é médico. Então, eu tenho um sujeito aonde eu sei quem é, eu tenho o verbo presente, então é proposição. Mas está aqui, ele é médico. Quem é ele? Ele quem? Quem é ele? Não sei, professor. Então, não é proposição. Isso aqui é uma forma de nós expressarmos uma sentença e essa sentença é classificada como aberta, porque o sujeito é indefinido. Eu não posso, ele pode ser qualquer um, José, Marcos, Antônio e assim
por diante, ok? Pode ser qualquer um, beleza? Então, ó, não é proposição. Outro, frases exclamativas. Olha só, que belo dia. Professor, mas está arrumando chuva, o céu está escuro, as nuvens estão ali carregadas, como que belo dia? Cara, o belo dia, eu acho belo dia, o que você tem a ver com o que eu acho? Aí, de repente, você acha belo dia, aquele dia que está frio, está até com aquela neblina intensa, né? Temperaturas baixas, você fala, que belo dia. Fala, não, para mim, belo dia tem que ser... Bom, para você é com sol, para mim é com chuva, para outro é quando está frio, nem sol, nem chuva, mas frio. Né? Então, cara, essa questão de exclamação é algo seu, não tem como você valorar isso, é verdadeiro ou é falso. É pessoal, ok? Então, frases exclamativas não são proposições. Que comida gostosa. Rapaz, você só comeu feijão com arroz, você está dizendo que é gostoso? Cara, mas eu gosto de comer só feijão com arroz. Eu não gosto de carne, eu não gosto de verdura, eu só gosto de feijão com arroz. O que você tem a ver com isso? Você está entendendo? Então, são situações que não tem como você dizer, porque é algo da pessoa, é ela que está dizendo aquilo, né? Então, ela está exclamando, que comida gostosa. Não tem como ser valorado, portanto, não é proposição. Frases imperativas. O que são as frases imperativas? São aquelas que exprimem ordem. Exemplo. Olha só. Não faça isso. Então, não tem como você julgar como verdadeiro ou falso, porque você está exprimindo uma ordem, está dando uma ordem, ok? Venha aqui agora. Você não vai julgar se a pessoa foi ou não foi, mas é uma ordem que foi expressa. Venha aqui agora, ok? Beleza? Então, frases onde o verbo aparece na forma imperativa, faça, venha, ok? É o verbo expresso na forma imperativa. Nesse caso, não é proposição. Promessas ou desejos, galera, olha só. Quero ganhar na loteria. Juro que amanhã trago o livro. Está prometendo. Agora, como que eu vou julgar se isso aqui é verdadeiro ou é falso? Como que eu vou julgar se isso é verdadeiro ou falso? Porque a pessoa está jurando. Ela está jurando. Não sei se ela vai cumprir ou não vai cumprir. Tá? É uma promessa. O outro, um desejo. Então, promessas e desejos não são proposições. Bom, e por fim, frases contraditórias. Tipo, esta frase é falsa. Bom, existe uma contradição aqui. Se a frase é falsa, então o que está sendo escrito aqui é verdadeiro, né? Se isso aqui é verdadeiro, então ela não é falsa, né? Então, assim, frases que exprimem uma certa contradição, como que pode ser isso? Não pode ser isso se for aquilo. Uma coisa não admite a outra. Diante de situações assim, também não é proposição. Beleza? Então, agora que a gente sabe o que não é proposição, vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só o que caiu na banca CESP. Entende-se por proposição. Aí você fala assim, professor, mas por que o senhor até agora só passou o exercício da banca CESP? Não, nós temos aqui de outras bancas também, galera. Mas o destaque maior é para a banca CESP nesse primeiro momento, porque a CESP é uma das que mais explora essa questão de proposições e de lógica qualitativa. Quando se cobra lógica qualitativa, a CESP é uma das que mais cobram. Então, você pode, de forma especial, dar atenção à lógica qualitativa quando você for prestar um concurso e a banca é a banca CESP e consta lá, lógica qualitativa. Cara, aprofunda no estudo da proposição, porque vai ser cobrado, sempre tem questão nesse sentido. Olha só, entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição,
pode ser verdadeiro ou falso. Por isso que fala lógica bivalente, porque ela pode admitir dois valores. Sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição. Acabamos de falar isso. Não pode haver contradição. Frases que apresentam contradição não são proposições. Em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. E ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiros ou falsos. Então, diante de uma proposição, de acordo com o princípio do terceiro excluído, eu só tenho duas respostas. Ou é verdadeiro ou é falso. Nunca ambos. Foi o primeiro conceito que nós estabelecemos aqui. Beleza? Continuando esse mesmo exercício. Ele é grande assim mesmo, galera, não assusta não. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Olha só, né? Tá parecendo até que nós estamos diante do Enem, né? O Enem que é assim, né? Dá um texto enorme e a pergunta lá no finalzinho. A CESP também faz muito dessas coisas aí. Ela dá um texto, ela fala sobre determinados conceitos e aí no final ela pede para você fazer uma análise em cima de alguma situação parecida. Agora, o que ela pede para nós julgarmos aqui? A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Aí você vem, o que é a lógica bivalente? Ela conceituou, aqui ó. Na lógica bivalente, esse juízo é conhecido como o valor lógico da proposição. Ou seja, a lógica bivalente ela está presente numa proposição lógica, ou seja, naquilo que pode ser julgado como verdadeiro ou falso. E aí nós acabamos de ver que proposições que representam exclamação não são, ou melhor, sentenças exclamativas não são proposições. Que dia maravilhoso! Olha aqui ó, o ponto de exclamação. Ó. Então ele está exclamando. Isso é proposição? Não é proposição. Então, se não é proposição, muito menos dentro da lógica bivalente, né, galera? Isso aqui está errado. Beleza? Tranquilo? Olha só, mais um exemplo. Agora é da banca FCC, para não dizer que é só CESP, né? Vamos mudar um pouco o foco da banca aqui. Como que a FCC já cobra situações desse tipo? Olha só, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. E aqui nós temos as frases. E ele pede a frase que não possui essa característica é. Qual característica? A característica comum, ok? Então, a FCC, você vê que já muda completamente o padrão de análise e de apresentação dos exercícios referente à proposição. Ela já nos dá uma série de alternativas para nós escolhermos, ok? Bom, característica comum. Nesse caso, qual seria a característica comum? Ser ou não ser uma proposição, galera. Então, eu vou ter que analisar uma e verificar. É proposição? Sim. Não é proposição? Não. Beleza? Vamos para a primeira? Primeira situação. Que belo dia. Isso aqui é uma proposição? Não. Não é uma proposição. Por quê? Porque é uma frase exclamativa. A segunda. Um excelente livro de lógica. Isso aqui é uma proposição, galera? Sim ou não? Pensa um pouco. Não, professor, não é. Por que que não é? Porque um excelente livro de lógica. Quem é esse livro? Qual é o sujeito dessa frase? Eu não sei. Eu não sei quem é o excelente livro de lógica. Eu sei que ele é excelente, mas eu não sei quem é. Então, sujeito oculto? Não tem? Indeterminado? Não é proposição. Ok? Sentença aberta. Beleza? O jogo terminou empatado? Olha só, ele está dizendo que terminou? Não, ele está perguntando. Existe um ponto de interrogação. Se é uma frase interrogativa,
não representa proposição. Então, olha só, até agora, todas as que nós analisamos, elas têm uma característica comum, não são proposições, beleza? Vamos para a quarta. Existe vida em outros planetas? Isso aqui é proposição ou não? Galera, está exclamando? Não. Está perguntando? Existe vida? Não tem ponto de interrogação? Não, não tem. Então não é interrogativo, não é exclamativo. Está dando ordem? Exprime ordem? Não. O verbo existe, não está na forma imperativa. Então não é uma frase imperativa. Isso aqui é um desejo? Não, não é um desejo. Ele não está desejando que exista vida, tá? Então não é um desejo. Isso aqui é uma promessa? Também não é uma promessa. É uma sentença aberta? Não, também. Por quê? O que ele está dizendo? Existe vida em outros planetas? Aí a gente pergunta, né? Daquelas regrinhas do português lá. O que existe em outros planetas? Existe vida, tá? Então, quem é o sujeito aqui? Eu tenho vida como sujeito aqui, tá? Então, essa é uma proposição? Sim, é uma proposição. Isso aqui é uma proposição, ok? Beleza. E aí, o quinto, escreva uma poesia. Galera, escreva uma poesia. A palavra escreva é um verbo e ele está expresso aqui na forma imperativa. Portanto, está exprimindo uma ordem, está mandando. Escreva uma poesia. Isso aqui no imperativo não representa proposição. Então, veja bem, eu tenho a 1, a 2, a 3 e a 5, que não são proposições, e eu tenho a 4, que é proposição. Portanto, a única que tem característica diferente aqui, né, que não possui essa característica comum, é a letra D, o item 4. Tranquilo? Belezinha, né? De boa. Vamos sair para mais um. Agora, galera, vamos entrar no coração do nosso estudo. Aquilo que eu falei para vocês no início, que é fundamental na hora de nós resolvermos exercícios de lógica qualitativa, que é o conhecimento da tabela verdade. Então, agora nós vamos aprender a usar e a compreender a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Ela é utilizada para utilizar o valor lógico de uma proposição composta, considerando-se os valores lógicos das proposições simples já conhecidas. Ou seja, eu estou diante de uma proposição composta que contém duas proposições simples. A proposição simples, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, a combinação entre elas, entre a primeira proposição com a segunda, o valor lógico da primeira, o valor lógico da segunda, elas vão combinar. Pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, existe uma combinação de resultados. Conforme for a combinação de resultados e qual é o conectivo de ligação entre eles, eu vou poder afirmar se aquela frase composta é verdadeira ou é falsa. Por isso que você tem que ter esse conhecimento. Galera, nós vamos estar diante de alguma situação aqui, de várias situações, onde você vai achar um absurdo. Você vai dizer, cara, isso aí é verdadeiro. Não, é falso. Você vai dizer, isso não pode ser verdadeiro, isso é falso, mas é verdadeiro. Por quê? Porque a lógica convencional difere do raciocínio lógico. Então, o maior erro é você querer achar que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A lógica convencional do seu dia a dia é uma. A lógica, o raciocínio lógico é outra. Implica uma série de regras, procedimentos, propriedades que têm que ser respeitadas, que eu vou apresentar agora. Vem comigo. Então, olha só. Exemplo, né? Se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 igual a 3. Aí você olha para isso daqui e vai dizer o seguinte: professor, a capital de São Paulo não é Manaus. Isso aqui é falso. Professor, 1 mais 1 é 2, não é 3. Isso é falso. Aí você vai, cai uma questão dessa e marca falso. Cara, você dançou. Isso aqui é verdadeiro.
Como assim, professor? É verdadeiro. Dentro dos conceitos do raciocínio lógico, dentro dos conceitos de que se trata do conectivo se então a frase, do jeito que ela está expressa, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Olha só outra. Se a capital de São Paulo é Manaus, aqui, ó, 1 mais 1 igual a 3. Vamos julgar? Capital de São Paulo é Manaus, galera, é falso. Capital 1 mais 1 é 3, é falso. Então, quando se tratar do conectivo se então, e a primeira for falsa e a segunda for falsa também, eu vou ter uma resposta verdadeira, tá? Essa frase total, ela é verdadeira, quando ela dá duas respostas falsas, duas proposições falsas, interligadas pelo conectivo se então, ok? Só um exemplo para você compreender a importância de dominar bem a tabela verdade. E aí, pela lógica convencional, você diria que isso aqui é falso. O aluno que não conhece a tabela verdade, quando vai fazer um concurso e está diante de uma frase dessa, ele iria, com certeza, marcar que era falso. Porque ele sabe que a capital de São Paulo não é Manaus, e ele sabe também que 1 mais 1 não é 3. Então ele já ia marcar, isso aqui é falsa. E não é, essa aqui é verdadeira. Ok? Belezinha? Então vamos agora conhecer os conectivos. Vamos começar pelo conectivo E, ou conjunção E. Conjunção E. Como que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou representar por P e por Q duas proposições simples. Eu vou chamar de P uma proposição qualquer, simples, e de Q outra proposição qualquer, simples também. E elas estão interligadas pela conjunção ou conectivo E. Então, é uma frase do tipo P e Q, ok? Conectivo E de ligação. Quero dizer para vocês que cada conectivo tem um símbolo que representa ele. Então, o conectivo E, a conjunção E, o símbolo que representa é esse chapeuzinho aqui, que é o acento circunflexo, ok? Aquele acento circunflexo lá, ou V de cabeça para baixo, tanto faz. Aqui, ó. Como que eu leio isso? P e Q, ok? Então, eu estou diante de duas proposições simples, e como que fica? Fica assim, ó. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, se a primeira proposição P é verdadeira e a proposição Q também é verdadeira, então a proposição composta contida, interligada pelo conectivo E, vai ser verdadeiro, ok? Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aí a proposição ligada pelo conectivo E vai ser falsa. O que nos importa agora, gente, é o resultado aqui. A proposição, ela é uma proposição composta. E ela contém, no quadro que eu estou colocando, duas proposições simples. Uma eu chamei de P, a outra eu chamei de Q. E agora eu vou fazer um conjunto de resultados possíveis. Tipo, a primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser verdadeira. A primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa, a segunda verdadeira, ou as duas falsas. Então, são todas as combinações de resultados. E dependendo dessa combinação, eu vou ter um resultado para a proposição composta. Um julgamento final, ok? Então, se a primeira e a segunda são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Agora, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição composta é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição composta é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, então a proposição composta é falsa. Beleza? Então, observe que eu só tenho uma situação de resultado verdadeiro, quando se trata da conjunção E. Então, olha a dica que eu vou dar agora, para ajudar você na memorização. Dica LAC. Preste atenção. A proposição composta, ligada pelo conectivo E, que é esse símbolozinho, somente terá valor lógico verdadeiro, somente terá valor lógico verdadeiro, quando ambas as proposições simples
tiverem valor lógico verdadeiro. Nos demais casos, será sempre falsa. Ou seja, aqui, se as duas são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Caso contrário, a proposição composta será sempre falsa. Ok? Então, guardem bem isso daí. Se as duas são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Se uma delas for falsa, se pelo menos uma for falsa, a resposta vai ser falsa. Beleza? Agora vamos falar do conectivo ou. Olha só. Conectivo ou. Ou também chamado de disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva ou. Também tem um símbolo que representa. O E era o V para baixo, lembra? O chapeuzinho. Agora o ou é o V normal. Olha aqui, ó, ou chapeuzinho ao contrário. Beleza? Aqui, ó, a letra V. P ou Q. É assim que eu leio. P ou Q. Tranquilo? Agora vamos ver, fazendo todas as combinações possíveis, que são aqueles resultados, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Diante desses resultados, qual é o comportamento da proposição composta? Galera, dependendo do conectivo, muda tudo. Para cada conectivo, eu tenho um valor lógico para a proposição composta. É importante que você entenda isso. Então, se for o conectivo E, vale aquela regra anterior. Mas e se for o ou? Se for o ou, já vai mudar tudo. Olha só. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Quando ligado pelo conectivo ou. Beleza. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a resposta continua sendo verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a resposta continua sendo verdadeira. Agora, se a primeira for falsa e a segunda também for falsa, aí a proposição composta será falsa. Então, observe que agora inverteu tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Lá só era verdadeiro quando os dois eram verdadeiros. Os demais era falso. Aqui não. Aqui tudo é verdadeiro, só não é verdadeiro quando os dois são falsos. Então, como que fica a dica LAC aqui para esse caso, galera? Olha só, ó, que coisa maravilhosa. E é fácil de você guardar isso. A proposição composta ligada pelo conectivo ou, aqui o Vzinho, somente terá valor lógico falso, quando ambas as proposições simples tiverem valor lógico falso. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Ok? Vou voltar aqui. Está aqui. A proposição composta ligada pela disjunção ou conectivo ou somente será falsa quando os dois forem falsos. Nos casos, ela será sempre verdadeira. Em outras palavras, se pelo menos uma, ou P ou Q, for verdadeiro, a proposição composta é verdadeira. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso Personal Coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$100. R$100, é isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.